Boa noite. A gente gostaria de dar boas-vindas a quem está chegando a casa pela primeira vez, né? É uma alegria grande quando a gente recebe aqui novos amigos e velhos amigos também, quando retornam, é uma grande satisfação também para a gente receber. Eu queria começar fazendo um convite a todos para, a partir de sábado, está sendo promovida a Semana Espírita Hermínio Corrêa de Miranda. Hermínio Corrêa de Miranda foi um autor espírita com grandes obras, estudando vários aspectos da doutrina espírita, e a gente está participando do grupo que está promovendo essa semana, né? O primeiro evento dessa Semana Espírita, a abertura, será no sábado, dia 7 de abril, lá no JEP Piedade, a partir das 14 horas. Tá? Então nós vamos ter atividade no sábado, lá no JEP da Piedade. No domingo, no Grupo Espírita Alvorecer, que é lá no José Walter. Na segunda-feira, na Fundação Espírita Maria de Nazaré, que é ali próximo à cidade dos funcionários. E o encerramento na terça-feira será aqui na Casa de João. E aqui nós teremos palestrando o Wilton, o Tito, que é o nosso diretor, e o Alexandre Rocha, que ele é editor, e ele foi o último editor do Hermínio, e teve uma convivência muito grande com ele e vem trazer para a gente essa experiência adquirida nesse convívio. Então esse é o primeiro convite que a gente... A animação da banda Ânimo, né? Eles devem ter uma banda boa lá. Na abertura, né? Banda Ânimo. Tá em débito aqui com a casa, no encerramento também. Aí eu anuncio a banda Ânimo. Por isso que não foi citado. Né? Por isso que não foi citado, porque tá em débito com a casa. O horário é o mesmo, 8 horas? Na terça-feira o horário é o mesmo, 8 horas. Né? Só repetindo. Sábado, 14 horas no JEP da Piedade. Domingo, 18 horas no Alvorecer, lá no Zé Walter. Segunda-feira, 18 horas também na Fundação Espírita Maria de Nazaré. E terça-feira, 20 horas, que é o horário normal das nossas atividades, aqui na Casa de João, fazendo o encerramento dessa Semana Espírita. Ele tá? vai estar na página da Casa de João? Eu já coloquei lá essa programaçãozinha, depois a gente vai dar mais detalhes de quem é o palestrante, como vai ser toda a atividade, né, ao longo da semana, tá? E como a gente faz toda terça-feira, a gente traz para a leitura com o grupo de mensagens que são recebidas numa reunião que a gente faz às quartas-feiras para estudo da mediunidade, né? Alguns colegas do grupo recebem mensagens, a gente cataloga essas mensagens e seleciona algumas que têm um conteúdo de caráter educativo, construtivo, informações que são de grande valia para a gente e a gente traz para leitura. Hoje a gente trouxe 4 mensagens. A primeira diz o seguinte: sábio é aquele que caminha no bem e para o bem. Sábio é aquele que divide o pão com o irmão, que estende a mão com amor e caridade. Sábio é aquele que vê o sofrimento do próximo e se comove, se compadece. Sábio é aquele que se movimenta para agir em prol da bondade divina. Desse será o caminho de árvores verdes, flores, água abundante e beleza. Desse será o caminho do céu. José. A segunda mensagem diz: calma, aquieta o passo, aquieta o coração e a alma. Silencia os pensamentos que neste momento de dor vos perturbam. Leva contigo essa luz, leva contigo essa energia. Sede, pois, luz na escuridão, causada pela dor da perda. Sede exemplo de fé, sede rocha, assim como Pedro foi para o Cristo. Sede ombro e ouvido para aquele que está mais abalado e busca teu consolo na doutrina, no Consolador prometido por Cristo.
carregue sempre contigo as lembranças boas do irmão que veio para o plano espiritual mais cedo. Muna-se de orações e bons pensamentos, pois estes momentos são cruciais e mais passíveis ao desespero. Lembre-te que, assim como Chico vos ensinou, assim o é no plano espiritual. Saiba que logo, logo ele se fará presente e, tornando a sua caminhada no plano espiritual, estarão juntos novamente. Sede luz, sede fé, sede rocha. A terceira mensagem diz: aqui estamos para aprendermos a nos amarmos. Feito isto, teremos dado passos gigantescos no processo de evolução do espírito. Evoluir é o objetivo de cada um de nós. Nesse sentido, devemos envidar todos os nossos esforços em nos tornarmos pessoas melhores. Sheila. E por fim, a quarta mensagem diz: algumas situações devem ser vividas ou não. As nossas ações podem modificar o futuro e o presente. O passado não pode ser modificado, pois levariam diversas situações a serem diferentes do que foram. A barreira a ser transposta é a da honra. Elevando-se moralmente, retiramos o véu e a compreensão se torna mais fácil. Percebendo as leis universais, procurando estar em acordo com elas, assim cessa o sofrimento. Cessando o sofrimento, teremos mais condições de aprendermos os ensinamentos e, consequentemente, conseguirmos evoluir espiritualmente até a iluminação do espírito, quando então poderemos auxiliar o Mestre nesta árdua tarefa que é conduzir a humanidade ao progresso. Léo. E aí, encerrando com essa mensagem do seu Léo, a gente lembra que seu Léo, vocês já, os que frequentam aqui mais vezes, devem ter ouvido já falar muito dele. Ele era o diretor e fundador do GEPOL, Grupo Espírita Portal da Luz, e no próximo dia 8 de abril, ele completa 3 anos do seu desencarne. E desde então, ele vem fazendo um trabalho no plano espiritual e nos acompanha aqui nesta casa. É um dos dirigentes espirituais dessa casa. E como forma de marcar essa data, a gente foi buscar uma crônica que foi escrita sobre ele no jornal O Estado, em 2011, por ocasião do lançamento de um livro. A crônica foi escrita pelo João Soares Neto, que é escritor e cronista. E ele diz: Leônidas, engenheiro e espírita. Conheci o engenheiro civil Leônidas Alves de Souza quando, ainda muito jovem, fui cuidar da administração de uma empresa de economia mista, a Companhia Cearense de Sondagens e Perfurações. Depois, Companhia Cearense de Saneamento, que seria hoje a atual CAGES. Nesse tempo, Leônidas fazia a instalação de poços profundos por todo esse Ceará, tentando diminuir a carência de água do nosso sertão. Era um trabalho duro e ele o desempenhava com muita energia e responsabilidade profissional. Entretanto, vez por outra, Leônidas metia os pés pelas mãos e sumia por alguns dias. Homem forte, alto e capaz, deixava-se levar pelo temperamento que o transtornava em alguns momentos. Sempre conversávamos e, ao final, tudo ficava resolvido. Logo, logo, saí dessa empresa para ser dono do meu próprio destino, fundando, com a coragem à cara, uma empresa. Passado alguns anos, procurei Leônidas e o convidei para trabalhar comigo. Ele já era quarentão, estava no 2º casamento, mas ainda tinha o mesmo temperamento forte e a fama de valentão, por ser destemido e não levar desaforos para casa. Tempos depois, Leônidas veio falar comigo sobre sua vida familiar.
Recomendei cautela e que deixasse a cabeça esfriar. Ao mesmo tempo, sua velha amizade com Cid Savoy de Carvalho, confesso seguidor da doutrina espírita, ia mexendo com sua cabeça. Parou de beber, reacendeu a sua fé e passou a usar roupas brancas, como a mostrar que a paz estava se estabelecendo em seu coração, tornando-o manso e feliz. E nessa trilha foi se transformando em seguidor de Allan Kardec. Durante 7 anos visitava nas manhãs de domingo o leprosário Antônio Diogo. Não contente apenas com a sua transformação existencial, foi morar na área metropolitana de Fortaleza e montou com seus recursos e de amigos no município do Eusébio o GEPOL, Grupo Espírita Portal da Luz, misto de grupo espírita, escola e abrigo para pessoas de todas as idades, especialmente idosos. Desligou-se, enfim, após muitos anos de trabalho, da sua boa relação profissional comigo e se tornou, de verdade, um missionário da fé e protetor de centenas de pessoas que o procuravam desde então. Virou o irmão Léo. Sua fé avassaladora não se quedava. Hoje, dedica sua energia na área de cura, minorando ou extirpando males reais ou somatizados. Vai inclusive começar em Recife um novo trabalho para o qual diz ter recebido o chamamento. Há algum tempo escreveu seu primeiro livro, O Caminho da Felicidade, lastreado na fé que professa e apaziguou seu espírito. Esse livro foi reeditado e vendido com êxito em todo o Brasil. Leônidas escreve com simplicidade, mas com embasamento teórico, abrindo sua alma e mostrando com clarividência a doutrina que professa sem alardes. Agora, nesta quarta-feira, lançou o livro 7 Gotas de Espiritualismo Cristão, com dupla apresentação de autor e obra, pelos jornalistas Heraldo Pereira e Nonato Albuquerque, sem esquecer do trabalho silente e eficaz de Moacir Maia. Como eu disse, isso foi uma crônica publicada em 2011, por ocasião do lançamento desse segundo livro. Isso foi em janeiro de 2011. E seu Léo veio a desencarnar em 8 de abril de 2015, né? Completando então essa semana 3 anos do seu desencarne. E com essa leitura a gente faz uma pequena homenagem a essa figura. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. Vamos à nossa prece inicial. Qual de nós não tem nenhum defeito? Assim como pequenos que ainda somos, ainda caminhamos neste mundo de meu Deus, a errar muitas vezes. Mas como em todo e qualquer lugar que existam pessoas rodeadas a falar de um Senhor que veio talvez para libertar, que Ele possa aqui estar. Mas libertar não de amarras, mas libertar da ignorância que cobre ainda essa vasta multidão. Pois aqui te pedimos, como um reduto de luz, que Tu possa nos abençoar infinitamente, mas que Tu nos dê o necessário, pois ainda não sabemos o que é ter grande coisa diante de uma imensidão de amor, pois que nem com um pouco de luz sabemos nos conter diante de nossa vida. Imagine com a imensidão, uma claridão que passa a nos ofuscar. Que Tu renasça sempre, não só quando eu estiver aqui, mas quando eu permanecer em casa, no meu caminhar, no meu trabalho, na minha vida. Que Tu renasça sempre como uma força de fé vindoura que venha transparecer em bondades, em ações e reações. Que o Jesus nos abençoe, hoje e sempre, e que assim seja. Chico. Não.
Boa noite, pessoal. Hoje nós faremos um evangelho à moda antiga. Para aqueles que não conheceram a casa de João nos seus primórdios, nós nos reunimos naquele cantinho ali, não era, dona Dini? Na varanda, com algumas cadeiras, fazíamos a leitura de uma parte do evangelho e em seguida devolvíamos a palavra para os ouvintes, para que tecessem alguns comentários do que entendeu, ou que porventura quisessem instruir aqueles que estavam presentes. Farei a leitura de uma parte do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em seguida, o Tito fará um comentário e aqueles que quiserem, porventura, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, nos instruir ainda mais, um pouco mais com as suas palavras, estaremos todos aqui agradecendo àqueles que puderem contribuir. Ok? A parte que nós vamos fazer a leitura deste evangelho é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Diz o seguinte: e, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que a perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos aqui o Tito para ter seus comentários, se aprover. Não, pode ficar. Boa noite. Só uma pequena correção aí, Felipe, a crônica do nosso irmão João Soares, trabalhei com ele também na Planos. É 7 Gotas de Espiritismo Cristão, o nome do livro. Eu tenho ali para provar, viu? Mas seu Léo, e até bom, coincidências não existe, este evangelho que fala sobre a parentela corporal e a verdadeira família que é espiritual. E eu tenho o prazer de ter tido no seu Léo o meu mestre, meu mentor e um pai que eu não tive, que modificou os caminhos da minha vida. E é culpa dele eu estar aqui enchendo o saco de vocês. Seu Léo, um grande amigo, um grande sábio, um pensador, como ele mesmo se intitulava, um livre pensador, que não aceitava condições impostas por ninguém no caráter doutrinário, experimental, científico da doutrina espírita. E ele trilhou esse caminho de busca pelo conhecimento na teoria e na prática. E eu tive o prazer e a honra de ser um dos médiuns que participou desse período de estudo teórico e prático com ele. Cheguei no Japão sem conhecer simplesmente nada do mundo espiritual. Nada.
De lá nós saímos com um pouquinho só de conhecimento, estamos ainda nessa trilha buscando o caminho. Então aqui honro aquele que sem dúvida nenhuma faz parte da minha verdadeira família, que é a família espiritual. Quando nós ouvimos de Jesus esse grande ensinamento em que ele afasta toda a materialidade da sua vida, tira de si todo o peso da família material e consagra a humanidade como a sua verdadeira família, estando ele ocupando a posição de governador e nosso mestre. É muito fácil nós olharmos para as famílias de hoje e vermos que esse relacionamento, esse sentimento familiar está cada vez mais raro, mais escasso. As famílias já não se reúnem mais como antigamente. As famílias já não compartilham das mesmas ideologias, os mesmos pensamentos, as mesmas religiões. O que era de praxe antigamente, as famílias todas serem da mesma religião. E hoje em dia nós vemos diferentes caminhos sendo tomados pelas pessoas que começam a raciocinar e pensar a respeito dos ensinamentos que lhes são dados nas igrejas, nos templos, nos terreiros da Umbanda, nos centros espíritas, seja onde for. Nas rodas de conversa, onde uma pessoa mais instruída acaba fazendo o papel de evangelizador, se a conversa for nobre. Mas nós vemos que a grande maioria das pessoas está passando a raciocinar sobre o ensinamento e não aceitar simplesmente porque alguém está dizendo. Isso é muito bom. Isto é espetacular para nós todos, porque nos dá a possibilidade de formarmos a nossa opinião, a nossa personalidade e o nosso caráter voltado em cima daquilo que nós acreditamos ser a verdade. Infelizmente, algumas vezes as pessoas nas igrejas, nos templos, nos terreiros, nos centros espíritas, nas rodas de conversa, emitem opiniões embasadas em conceitos equivocados e acabam conduzindo aquelas pessoas pelo caminho do erro, do ensinamento que não é o correto. O que nós podemos imaginar com honrar o vosso pai, seus irmãos, a sua família? O que é que nós podemos imaginar que Jesus está querendo dizer isso? Que nós devemos respeitar, que nós devemos amar pai, mãe, família, irmão? Será que Jesus era tão pequeno para querer nos dizer apenas isso? Ou Jesus, mestre sábio, aproveitou todas as suas falas, sem exceção, para nos trazer um grande ensinamento? E através das rodas de conversa que ele tinha como evangelizador, aproveitava todas as oportunidades para evangelizar aqueles que tivessem ouvidos para ouvir. E percebemos nesse grande ensinamento de Jesus que nos conduz dentro de uma lei universal
que nos mostra que nós, espíritos eternos, temos várias mães, vários pais, vários irmãos, várias irmãs. Enquanto aqui na matéria... obrigado. Enquanto aqui na matéria nós temos uma parentela, um ajuntamento, e nos reunimos num grupo para formar uma família, para nos conduzirmos juntos, trilhando uma jornada em busca da redenção de nós próprios. Jesus abre para nós o conhecimento de que toda a humanidade é a nossa família, seja ela encarnada ou desencarnada. Olhando o lado físico, material, nós temos que reconhecer que Jesus joga na nossa cara aqui que aquele negrinho de 3 anos de idade que está morrendo de fome e sede lá na África, no Quênia, ou aquelas crianças que estão sendo bombardeadas lá na Síria, ou aquelas crianças aqui do Nordeste que estão voltando a passar fome, são a nossa família. É a eles que nós devemos que honrar. É a eles todos que nós devemos lutar, da maneira que nos for permitido, para amenizar as dores e o sofrimento. Quando nós aprendermos a amar o nosso próximo, aquele próximo mais próximo que forma a nossa parentela material, quando nós aprendermos a amar, seguindo o ensinamento de Jesus, quando diz, amai os vossos inimigos, e os coloca dentro da nossa casa, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como filha, como primo, como parente da nossa família, e nós não conseguimos amar, não conseguimos perdoar, porque não sabemos reconhecer ainda que aqueles espíritos que ali estão próximos a gente deveriam estar conosco, alcançando a evolução que nós estamos tentando seguir, e percebemos que nossos filhos, meus filhos, não me acompanham. Trago de volta a figura do nosso querido seu Léo. E vemos que ele também tinha a família, a parentela material e a família espiritual. E a família, uma boa parte, também não se conduziu na mesma reta que o seu Léo. O que nós podemos entender daí é que nem todos ainda sabem o que é honrar pai e honrar mãe. E muitos pais também não sabem o que é honrar o filho ou a filha. Quando nós conseguirmos compreender essa capacidade que Jesus ensina para nós, esquecermos momentaneamente a parentela material e olharmos para todos como família espiritual, que se forma por afinidade. Algumas compulsórias, e temos ao nosso lado aqueles que nós prejudicamos no passado ou aqueles que nos prejudicaram no passado. E entender que são exatamente estes que Jesus diz que nós devemos amar como Ele nos amou.
nós passamos então a compreender o verdadeiro sentido dessa frase maravilhosa, é que Jesus nos manda honrar a pai, a mãe, buscando no nosso passado aqueles que foram pais e hoje são irmãos, filhos, aqueles que foram avós e hoje são filhos ou vão ser filhos. Então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que frase maravilhosa de Jesus. Quantos reencarnados ali não foram pai, mãe? Quantos reencarnados aqui não foram pai e mãe daquele que hoje é esposa, filho, irmão, irmã, namorado, amigo? O sentido de honrar que Jesus nos dá aí é honrar toda a humanidade, toda a verdadeira família, que é a própria humanidade. E nós só conseguiríamos honrar estas pessoas quando substituirmos as nossas personalidades pela personalidade do Cristo. Só aí. Um exercício básico de raciocínio. Entendo que todos nós temos alguém que ama, independente de quem seja. Não que aconteça, mas vamos imaginar que esta pessoa hoje está passando por grandes dificuldades, grandes sofrimentos. O que é que nós somos capazes de fazer para ajudar aquela pessoa a vencer esse momento de dor e dificuldade? Que essa pessoa seja nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. O que é que nós somos capazes de fazer para ajudar essas pessoas a vencerem essas dificuldades? E eu lhe pergunto então, e para Jesus, qual é a diferença que fazia João Batista, que era seu primo, e o César, o imperador? Nenhuma. Para Jesus não fazia a menor diferença, porque ele era capaz de perceber que a humanidade, em todo o seu conteúdo, está interligada. Todas as pessoas, umas às outras, de alguma forma, são devedoras ou cobradoras. Nós vemos aqui, hoje, o preço da escravidão sendo pago. E nós vemos aqueles que foram humilhados e pisoteados, hoje nos humilhando e nos pisoteando, rindo das nossas caras. A escravidão está sendo cara para nós todos, que fomos escravagistas. Essas pessoas que nós prejudicamos no passado, algumas delas estão reencarnadas na cadeira ao lado. Que a bondade e a misericórdia de Deus faz com que o esquecimento não deixe que nos lembramos dos males e dos sofrimentos que causamos uns aos outros. Honrar a nossa família é honrar Jesus, honrar Deus, é viver o Evangelho de Jesus. Pelo menos esforçar-se ao máximo para viver o Evangelho de Jesus, independente da opinião de quem quer que seja. O que importa mesmo, lá no fundo, é a nossa consciência. Dela não escapamos. Se nós temos em nossa consciência que estamos fazendo a coisa correta, ao analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso comportamento,
e perceber que não estamos de forma nenhuma prejudicando a ninguém, nem aquele que está sendo bombardeado lá na Síria, que precisa de energias positivas, que precisa ser resgatado pelo mundo espiritual, porque está retornando ao mundo espiritual com seu corpo, seu perispírito despedaçado, precisa de pensamentos bons e não de pensamentos negativos e preconceituosos, porque não há a menor sombra de dúvida, o nosso pensamento chega até eles. São conduzidos e nós nos tornamos responsáveis pela continuidade da dor e o sofrimento. Quem de nós, com sinceridade no coração, pode dizer que esta semana que passou agora, nós dedicamos alguns minutos da nossa vida a fazer uma prece pelos nossos irmãos que sofrem? Não que seja nossos irmãos dentro de casa, mas aqueles que nós nem conhecemos, aqueles que nós não fazemos ideia de quem seja, aqueles que são totalmente estranhos para nós, aqueles que estão nas ruas sem ter onde dormir ou o que comer, aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, no centro de recuperação, nos presídios, aqueles que se encontram envolvidos nessas maracutaias todas, que são os maiores doentes. Qual foi o pensamento que nós dirigimos a esses corruptos que estão aí? De paz, de harmonia, de perdão, de fé e de esperança. Nenhum de nós honra Pai, Mãe, Jesus e Deus. Infelizmente, nós estamos ainda nos primeiros degraus da escada evolutiva. Nós, fazendo uma breve comparação, nós somos como bebês dentro do berço. Nós não conseguimos enxergar além daquelas paredes daquele quarto. Nosso mundo é aquele quarto. O nosso lar é aquele berço. Nós não conseguimos endurecer o pescoço. Nós não conseguimos imaginar o que tem além do nosso círculo. Não conseguimos. E por não conseguirmos imaginar o que tem além dos nossos círculos, nos indiferente a dor e o sofrimento que causamos às outras pessoas pela nossa indiferença. Somos bebês. Não sabemos nem gatinhar ainda na nossa jornada evolutiva. Nós há pouco tempo segurávamos os chicotes, puxávamos as cordas das guilhotinas, queimávamos as bruxas, matávamos em nome de Deus, incendiávamos aldeias, famílias, explodíamos países. Nós, humanidade, estamos tentando e nos esforçando ao máximo para voltar à selvageria. E basta uma olhada na real situação em que vivemos, se não é a selvageria. Então cabe a nós
que buscamos o conhecimento através do estudo dos ensinamentos de Jesus, que envidamos todos os nossos esforços para buscar a nossa própria evangelização, a nossa espiritualização, mudar esses pensamentos em nós mesmos. Isso se chama reforma íntima. Quando nós abandonamos os nossos erros e procuramos buscar os acertos e olhamos para as pessoas como quereríamos que elas olhassem para nós. Porque se estão errando, nós também erramos. Se não são honestos, nós também não somos. Porque honestidade não se mede por quantidade nem por tamanho. Ou é ou não é. Tirar um palito de fósforo da casa de alguém sem a permissão é o mesmo que roubar todas as joias perante a justiça divina. A mesma coisa. Furar uma fila é tão desonesto como roubar um banco. Rebolar um papel, um lixo pela janela do carro é tão corrupto como um cara desse que recebe propina. Causamos talvez até mais mal do que eles. A nossa conduta moral tem que ser ilibada. Nós podemos até errar, mas não erramos porque sabemos o certo, não. Erramos porque tentamos fazer o certo. Muitas vezes não vamos conseguir, porque não conseguimos ainda segurar o pescoço. Somos bebês e trazemos todas as mazelas desta vida pregressa pelo nosso passado tenebroso. Então, nos conduzir dentro de um código de ética e moral é a única maneira que nós temos de honrar nosso pai e nossa mãe, nossos irmãos. E aí retorna uma pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? A quem devo honrar? Cristo tem um ensinamento que nos deixa perplexo com a sabedoria e o conhecimento desse Espírito magnífico. Certa feita, conversando com alguém, e os apóstolos, ouvindo esta conversa, perceberam que depois da conversa, não vou citar quem era, o Espírito deu as costas e não quis seguir Jesus. Aí foram ter com ele, os apóstolos, criticar a pessoa, porque mesmo tendo o Cristo, o Salvador, o Messias, o Cordeiro, aquele que não é o Pai, mas é o Filho, na frente, ouvindo diretamente da boca, com toda aquela força, com todo o carisma, com todo o magnetismo, com todo o poder de Jesus, mesmo assim, aquele irmão não quis seguir. Jesus se vira para os apóstolos e diz assim, brilhantemente: se eu quero que ele fique, que te importa a ti? Segue-me tu. Que importa para nós aqueles que não buscam a sua evangelização? Como é que nós podemos arrastar estas pessoas para a compreensão, se não for pelo exemplo? O que te importa a ti? Segue-me tu.
Este é o grande ensinamento de Jesus para nós todos. Não importa que as outras pessoas não queiram seguir a nossa ideologia religiosa, não importa. Todos nós iremos evoluir. E a nossa evolução se dá pelo nosso esforço em busca do conhecimento. Na ignorância, o máximo que nós vamos conseguir são as benesses da misericórdia divina. Nós iremos permanecendo na ignorância, tendo várias e várias vidas e várias parentelas, e não conseguimos evoluir espiritualmente para sair do berço. Precisamos endurecer o pescoço, segurar na grade e prestar atenção quando a porta do quarto for aberta, para percebermos que existe um universo lá fora. E esse universo, nós precisamos desvendá-lo. Nós precisamos desmistificar o desconhecido. Nós precisamos buscar o conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. Para quê? Para nos libertar. Para nos libertar de quê? Da ignorância. E qual é o caminho que nós temos? Eu sou a verdade, o caminho é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então temos que substituir a nossa personalidade pela personalidade do Cristo. Este é o grande ensinamento deste Evangelho. Lógico que se eu saio daqui agora e outra pessoa vem falar do Evangelho, ele vai ter outra visão, e vai ter outra forma de falar, vai ter outra forma de explicar. Mas no final vamos chegar sempre ao amor. Que é só isso que Jesus ensina. A nós nos amarmos, como Ele nos amou. Te abre agora espaço para quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, a gente fica à disposição. Lembrando que perguntar pode ser uma grande caridade, porque tem centenas de espíritos que queriam fazer uma pergunta e se aproximam de nós e nós ficamos com aquela dúvida na cabeça, pergunta, não pergunta, não perguntar, pergunta besta, não vou fazer não. Aí o coitado sai sem resposta. Meu amigo Walter foi sempre perguntador. Foi. O conceito compreendido desse Evangelho é que a nossa verdadeira família é espiritual. Alguns desses espíritos estão encarnados, que formam a humanidade material, independente de credo, de cor, de religião, de situação financeira, de onde viva, de onde esteja, o que esteja fazendo, situação, seja ela qual for, de boa ou de ruim, de bem ou de mal. Somos todos irmãos, criados por Deus igualmente, simples e ignorantes. E nessa caminhada de aprendizado, todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos equívocos. E muitas vezes a bondade e a misericórdia de Deus não nos dá a condição de cometer erros. Esses erros que nós apontamos para os outros, será que se nós estivéssemos na condição que eles estão, nós faríamos diferente? Opa, apareceu um cristão ali, rapaz. Tito, o que é que tu quis dizer
quando tu disse que é para substituir a nossa personalidade pela do Cristo. De que forma conceituar isso aí? Viver o Evangelho de Jesus. Nós vamos conseguir isso daqui a milhões de anos. Milhões de anos. Mas nós temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, para a gente substituir a nossa personalidade pela personalidade do Cristo, é a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Nós temos que fazer essa revolução em nós mesmos e pegar o maior ensinamento de Jesus. Qual é? O exemplo. O que é que Jesus fez que nos serve de exemplo? Jesus curava. O que é que nos impede de curarmos uns aos outros? O que é que nos impede de ir lá no leprosário, aplicar a imposição das mãos e curar aquelas feridas daqueles irmãos? Falta de fé. Só isso. Falta de boa vontade, falta de coragem, falta de evangelho, falta de amor. Falta de fé mesmo. Né? Tudo isso junto. Porque nós não conhecemos Jesus como o grande mestre, e ele nos diz que se nós tivéssemos um pouquinho de fé, só um pouquinho, poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, qual é o grande passo de Jesus? A boa vontade. E através da boa vontade, ele fazia tudo isso. Vamos dar os descontos das mediunidades adquiridas por Jesus, pela sua capacidade mediúnica, né? Mas se ele disse que nós poderíamos fazer tudo que ele fez, por que não fazemos? Por que não tentamos fazer? O que nos impede? Boa vontade. Então, substituir a nossa personalidade pela personalidade do Cristo é viver o Evangelho de Jesus. O mesmo cristão de novo, está cheio de espírito aí perguntador. Diga aí. Tito, outra coisa que tu falou foi que a questão da transmissão de energia à distância para o irmão que está às vezes em outro país. A gente sabe que isso é possível, mas muitas vezes a gente não é capaz nem de se ajudar em certos aspectos. Então, partindo do pressuposto que a reforma é de dentro para fora, se a gente não começar dentro, como é que a gente vai externalizar uma energia capaz de mudar uma situação do outro lado do planeta? Bem, se você não se melhorar, a energia que você vai passar não é boa. Como é que alguém que não está bem vai ajudar alguém que não está bem? No nosso lar, no filme, no livro, André Luiz, por ser médico no mundo material, acreditava que poderia imediatamente chegar lá e curar as pessoas. Foi aplicar o passe na menina, quase mata de novo. Né? Conhecimento. Conhecimento. A solução de tudo é o conhecimento. Como é que eu vou emitir energias boas para as pessoas lá na África que estão sofrendo? Prece. Prece. Maneira mais fácil. Nos lembrando destas pessoas nas nossas preces. A primeira lição que nós temos que aprender: esquecer de pedir. Esqueça de pedir na prece. Porque normalmente você só vai pedir o que não é bom para você. Então, quando nós fazemos uma prece, pedindo as coisas para nós, alguma coisa para nós, normalmente é algo que não vai ser bom para nós. Então, nós esquecemos de pedir
para nós e passemos a pedir pelos outros. Não importa a situação que nós estejamos, não importa a dificuldade que nós estejamos vivendo. Lembro de um ensinamento do Chico, caminhava, conversando sozinho, porque ninguém viu, é Emmanuel do lado dele, né? E passa por uma pedinte, uma senhora pedindo esmola. E o Chico bate a mão no bolso e só tem o dinheiro da condução. Ele era muito pobre. Pede perdão e diz que não pode dar. Aí, tome caramba. A Manuel não alisava o couro dele, não. Tome caramba, por que você não deu? Mas, mano, só o dinheiro da passagem, vá a pé. Você tem 2 pernas, vá caminhando. Aí Chico, a contragosto, se virou e deu as moedas que tinha para aquela senhora. Se vira e sai caminhando. Aí, com alguns passos, Emmanuel agora se vira e olha para trás. Ele se vira e olha para trás e vê aquela senhora numa prece de agradecimento, com a mão estendida para ele, emitindo fortes jatos de energias positivas e curadoras. Olha o ensinamento. Qualquer um de nós, que num momento de amor, de fé, de esperança e sentimento, pode ajudar qualquer pessoa, independente de conhecê-la, de onde ela esteja, independente. Agora, se você não tem isso no coração, se abstenha de rezar por alguém. Da boca só sai o que o coração está cheio. E fomos comparados a sepulcros caiados, bem branquinhos por fora e cheios de podridão por dentro. Precisamos limpar por dentro, purificar por dentro, transformar essas energias dentro de nós, para que nós possamos, ao apertar a mão de alguém, ao se aproximar de alguém, que as pessoas se sintam bem e não o contrário. Isso é viver o Evangelho de Jesus. É você chegar num local e transformar a energia daquele local, modificando para melhor aquela energia, ajudando a todas as pessoas que se encontram naquele recinto. É você modificar o ambiente. É você curar, apenas modificando o ambiente. Cura de verdade. Certa feita, num desses grupos de WhatsApp, uma palestrante disse que não se deveria fazer reuniões mediúnicas dentro de uma instituição de atendimento a pessoas drogadas e tal. Aí eu pergunto, por quê? Por qual motivo? Onde está escrito, explicando, não vou dizer o nome da pessoa, que é uma pessoa bastante conhecida, onde está escrito em qualquer livro da doutrina espírita, da codificação kardeciana ou das obras complementares na revista espírita, que não se deve fazer reunião mediúnica de amparo e socorro aos espíritos num ambiente de dor e sofrimento. Não, porque quando eu vou a esses locais da palestra eu fico passando mal. Eu digo, vai estudar, estude mais um pouco, porque é para ser o contrário, é para você chegar e doar para as pessoas energias boas, para as pessoas que chegam em busca de ouvir uma coisa boa, de mudar o seu padrão vibratório, de sentir a energia revigorando o seu corpo físico, se curarem, e não o contrário. Cada um só dá o que tem. Como é que a gente vai dar o que não tem? Então, essa transformação de personalidade, substituindo a nossa pela do Cristo, é muito difícil. Mas nós não temos outro caminho. Só temos esse. E pedir a Deus que, por excesso de misericórdia, alguém, em algum canto, esteja
percebendo isso e mande de lá para cá umas preces, porque nós também estamos precisando. Não é verdade? Nós vivemos um mundo material, vivemos a maior crise da história do nosso país, sem a menor dúvida. 26 milhões de desempregados. Desses 26, apenas 12 continuam procurando emprego. 14 milhões desistiram de procurar, estão na informalidade. Então nós também precisamos de reza, e muita, né? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tu sempre perguntou muito, não está caladinho aí. Estranhando. Né? Encabulado com a presença do seu Léo. Vamos agradecer, né? Vamos para a segunda parte, que é o passe. Aqueles que quiserem fechar os olhos para essa prece, apenas para buscar uma concentração melhor, uma harmonia. Bom Jesus, querido Mestre, Divino Irmão, nesta noite que reencontramos pessoas queridas e amadas que vieram estar conosco, nós agradecemos pela oportunidade de revê-los, encarnados e desencarnados, que foram trazidos até aqui hoje por um sentimento de fé, de esperança, em busca de encontrar a famosa luz no fim do túnel. Que nós te pedimos, não por nós, mas por toda a humanidade, é que acenda não uma pequena luz, mas um holofote direcionando como um farol, direcionando o caminho daqueles que se encontram perdidos nas fieiras da ignorância, se conduzindo pelos equívocos e pelos erros. Aqueles que mais precisam de ajuda são aqueles que mais erram, que mais cometem os equívocos, que mais prejudicam, que prejudicam mais pessoas. São aqueles que vieram com uma grande responsabilidade, que era conduzir nosso coração do mundo, nossa pátria do Evangelho, e caíram no meio do caminho. Quem sabe a misericórdia divina compreenda que as forças que lutam pela não evolução do planeta, pela não evolução da sua humanidade, conseguem penetrar nessas mentes que estão no poder e arrebatam para o erro, para a ganância, para o egoísmo, para a desonestidade e a corrupção. Estes, Senhor, são aqueles irmãos que mais precisam das nossas orações. Abraça-os, Pai. Abraça-os para que eles possam, em algum momento, ainda nesta encarnação, perceberem o tamanho de seus erros e as consequências. Mas aqueles que não conseguirem perceber ainda encarnados, que a piedade e a misericórdia divina abata-se sobre eles no mundo espiritual após o desencarne, para que eles não tenham que pagar por todos esses equívocos de uma vez só. Dá-lhes moratórias e mais moratórias e outras experiências, talvez vivenciando as dificuldades que estão causando nos outros, para assim aprenderem com a dor e encontrem o caminho de volta para a luz. Abençoa, Senhor Jesus, todas aquelas criancinhas que sofrem nos hospitais, que sofrem sem saber ainda o peso da justiça divina, que a misericórdia o faz receber a conta-gotas o débito
contraído no passado. Permite, Senhor Jesus, que nós possamos, ao terminar esta noite imbuídos de fé, sermos capazes de levar aqueles que não tenham que comer um prato de comida, aqueles que não tenham de dormir um cobertor. E se não tivermos nada para dar para eles, Senhor, nos leva até eles para que nós possamos pelo menos abraçá-los e dizê-los: Jesus te ama, meu irmão, tenha fé. Que assim seja.